Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. É com muita alegria, com muito amor que damos início a mais um Evangelho no Lar. Eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior e junto com vocês e com a espiritualidade maior, a gente fará então o nosso Evangelho. Gostaríamos muito de agradecer a companhia de vocês, os comentários que vocês nos deixam lá no YouTube, sempre com tanto carinho, com tanto respeito. Isso é muito bom pra gente, muito bom, tenho certeza também para vocês ter a liberdade de conversar com a gente ali. A gente nem sempre pode responder, mas a gente lê todos os comentários, como eu sempre falo aqui para vocês. E à medida do possível que a gente tiver um tempinho, a gente vai tentando responder. Tá bom? O Evangelho, ele é feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, pode ser feito em família ou individualmente. A gente pede a vocês que deixem junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água ou um copo d'água, para que essa água possa ser fluidificada pelos bons espíritos no final do nosso Evangelho. Bom, gente, então vamos agora acalmar nossos corações, vamos esquecer dos nossos problemas da semana, nossos problemas do nosso dia. Vamos agora entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Vamos à nossa prece. Hoje eu vou ler a prece da paz interior. Acalma a minha alma, Senhor, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem, para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistentes batem à porta de meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito, e assim, somente assim, com teu amor, alicerçando minha vida, é que poderei vencer hoje e sempre. Amém. O autor desconhecido. Vamos agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos lendo o capítulo 10, o finalzinho só um minutinho. O finalzinho do capítulo 10. O item 21. É permitido divulgar o mal alheio? São Luís, Paris, 1860. Item 21. Haverá casos em que pode ser útil revelar o mal dos outros? Esta questão é muito delicada e é nesse ponto que a caridade precisa ser bem compreendida. Se os defeitos de uma pessoa prejudicam apenas a ela mesma, não existe nenhuma utilidade em divulgá-los. Porém, se esses defeitos podem prejudicar outras pessoas, é preferível o interesse da maioria ao interesse de um só. Em alguns casos, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é preferível a queda de um homem
do que vários serem vítimas de sua enganação. Nesse caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Olá, boa noite a todos. Não tem nada mais revoltante, né? Essa é a palavra perfeita, do que a gente sentir-se num meio onde a maldade ela vigora, né? Então, quando nós presenciamos atos que atentem contra indefesos, que atentem contra pessoas já debilitadas, é sim uma questão de postura, desmascarar a hipocrisia. Tá? É uma questão de dever até não deixar, né, que outras pessoas sejam vítimas de uma maldade gerenciada por um único ser. Mas a que ponto isso tem a ver com a gente? É claro que quando nós vemos as notícias na televisão ou escutamos as notícias ao longe, a gente não pode fazer nada. Se a gente, assim, por quê? Porque já existem órgãos para cuidar desse aspecto, para cuidar desses limites. Tem muita coisa que a gente não compreende nos bastidores dessa nossa vida, né? Desse planeta que a gente está, no país que a gente habita. Então tem muitas coisas que elas têm uma série de eventos que não está ao nosso conhecimento, que foge da nossa alçada. Isso compete, né, a certos órgãos já determinados para poder coibir isso, atuar intensamente sobre esses eventos. E cabe na questão do jornalismo tornar isso público para que as pessoas possam ter cuidado, né, ou apenas observar, né, o que está acontecendo e saber, né? Como eu falei antes, não existe nada mais revoltante do que ver a impunidade tomando conta. Mas só que nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso. Tem gente que se deixa levar ao simples fato de ouvir uma notícia. Algo que chega até nós, ela pode ter várias, vamos dizer assim, vários expoentes que não estão ali defragados, né? Então não tem como a gente vislumbrar todo o panorama que se encerra numa notícia, e a gente acaba fazendo julgamentos errados e acaba se irritando, e em contrapartida a gente acaba estragando os nossos órgãos internos, né? Fígado, baço, tudo fica afetado, o sistema nervoso, a respiração. O certo e o normal é acompanhar apenas o narrar da história, porque não tem o que se possa ser feito, porque tem os órgãos já competentes para isso, né? E a gente fica só tendo a notícia, o conhecimento, e vendo isso sem se alterar, muito menos se alterar com o nosso vizinho, com o nosso companheiro, com os nossos parentes. É o caso da política, né? Que muitas vezes gera controvérsias. Eu votei em fulano, eu votei em ciclano, porque esse presta, porque esse não presta, porque fez isso ou fez aquilo. Gente, nós não devemos fazer isso. Nós não devemos brigar com o nosso parente, o nosso semelhante, o nosso conhecido por causa disso. Devemos, em primeiro lugar, respeitar a opinião do nosso próximo em relação a um assunto e não levar isso a extremos. Vale o bom senso sempre, né? E isso já é bem dito aqui nesse texto, né? Vale o bom senso sempre de a gente
respeitar o nosso semelhante. Ele tem todo o direito, assim como nós temos todo o direito de nos expressarmos e nos dirigirmos a alguém. Se por um acaso quem tiver no poder estiver errado, seja em qual fonte, em qual situação, eu não falo a nível de Brasil, eu falo em qualquer poder, entendeu? É na empresa, é no meio social que tu vive, é numa congregação. Se tiver errado, tem já o órgão, né, competente para isso, tem já as pessoas incumbidas disso, né? Tudo se resolve na vida com disciplina, com diplomacia, com diálogo, com entendimento. E as pessoas têm que respeitar o seu semelhante. Tá? É claro que nós temos coisas, como o texto mesmo diz, que são casos específicos de uma pessoa estar prejudicando um grupo. Aí não tem como. Olha, se a pessoa está prejudicando o grupo, é bom até se discutir sobre isso. Essa pessoa que está fazendo isso, aquilo. Está prejudicando uma coletividade, um ato. Ótimo. Se comenta isso, né? Se torna isso público, que nem o próprio texto diz. Se for mentira o que essa pessoa estiver dizendo, até é bom, né, deixar as coisas claras, ó, não é isso. Entendem? O que o texto quer dizer é o seguinte, que revelar o mal de outra pessoa é assim, ó, pô, a pessoa ela é uma pessoa egoísta. Eu tirei todo aquele parâmetro de ação em relação à multidão. Ela é egoísta assim porque ela quer proteger para ela. É uma pessoa comum. Ela não está, como uma pessoa comum como caminha do nosso lado, ela não está numa posição onde o egoísmo dela interfere. É dela, ela quer na casa dela, ela fica na casa dela, não se envolve com ninguém. Ela é egoísta para ela mesma, ela não quer nem sair para a rua, não quer conviver, não quer lidar com as outras pessoas. Tudo bem, devemos respeitar, é uma caridade. E nesse ponto a gente não revelar isso, porque isso assim só vai fazer todo mundo pensar mal daquela pessoa. Entenderam a diferença? Então tem gente que é orgulhosa, é arrogante. Não compete a nós chegar a dizer para os outros, fulano é arrogante, fulano é assim, assado. Nós estamos fazendo aqui uma fofoca de alguém. Entenderam a diferença? Ela é assim mesmo. Um dia ela vai escutar ou vai se deparar com uma situação onde vai ser cobrado dela uma postura diferente, ela pode repensar a vida dela. A própria vida se encarrega disso, de apresentar para nós o tempo todo um desandar assim que nos coloca em prova. O que eu estou fazendo? Mas isso não está certo. Então, a vida nos coloca em constrangimentos. E não compete a nós ficar, então, divulgando o aspecto de alguém, né? Porque isso só prejudica ele mesmo. Só está prejudicando ele mesmo. Eu não vou divulgar para os outros. Se eu quiser, eu converso com ele. Então, em particular, em reservado, como a gente já conversou isso em outros aspectos, né? Para que possa, de repente, apontar algumas coisas, olha, mas com muita delicadeza e, no caso, com muita sabedoria, tá? Porque senão nós vamos estar sendo os prejudicadores, nem existe essa palavra, né? Nós vamos estar prejudicando alguém, né? Nós vamos estar nos prejudicando também por isso. Então tudo tem que ser feito com muito cuidado. Por isso que Jesus sempre falava do exemplo dado de cada um, por isso que nos textos espíritas, né, é dado o exemplo de cada um, por isso que no dito popular é se referido a um exemplo. O exemplo, ele arrasta multidões. A palavra até convence, mas o exemplo arrasta. A pessoa que tem coragem, ela faz todo mundo em volta dela ter aquela coragem. É o que a gente chama de liderança, né? Vou citar um exemplo aqui bem comum, o futebol. No futebol, se tem um jogador que se esforça, se esmera, mesmo que o time seja fraco, automaticamente todos os outros também se esforçam.
Por quê? Pelo exemplo. Pô, o cara tá correndo atrás, o cara tá fazendo aquilo. As pessoas também começam a se levantar. E quando tu vê o time todo, que às vezes ninguém dava nada, acaba ganhando de um time grande. É só um exemplo. Não deve-se nem entrar em discussão de times aqui, né? Mas é só pra gente se situar. Agora tem coisas absurdas que a gente vê, né, na TV, como eu falei, que é revoltante e que as pessoas já estão automaticamente denunciando, né, aos órgãos competentes. Não cabe a nós tomarmos o passo, né, de ser a justiça nesse país. Não cabe a nós isso. Nós não devemos fazer justiça nunca com as próprias mãos e sim procurar os órgãos competentes se for um caso relevante de alguém que esteja prejudicando, ou roubando uma multidão, ou fazendo. Então a gente procura, né? Olha só, está acontecendo isso aqui, mas não nós queremos fazer isso, tomar uma justiça de algo. Todo o cidadão tem que ser responsável, mas ele não pode ser o julgador de ninguém, nem tomar as decisões, nem decretar que alguém é assim ou é assado. Por isso que o próprio texto aqui já fala que isso é uma questão de caridade a ser compreendida, né? Quando a gente quer aprender alguma coisa de evolução, a gente procura sempre o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, porque ali tem bastante orientações de como proceder como sendo um ser humano. Eu não falo nem como sendo um ser espírita, né? Mas um ser humano, porque espírita, na verdade, quer queiramos ou não, todos nós acabamos nos entrelaçando, né, com outros nomes nesse métier. Mas que fique claro que a gente tem que sempre preservar a vida, a dignidade, né? Nós temos que nos preocupar conosco, com a nossa postura, com a nossa qualidade de vida. Nós temos que nos preocupar com trazer dignidade para a nossa família. Não falo de trazer riquezas, porque isso são consequências de trabalho, de esforço, de merecimento, né? Que nem todos estão nesse planeta para cruzar este caminho, mas a riqueza ela pode ser entendida de várias maneiras. Não é só o petróleo, não é só o ouro que é uma riqueza. A riqueza está no teu ciclo de amizades, nas tuas possibilidades humanas de criar, de potencializar. Está dentro da tua família que tu constrói, que tu mantém unida. Aí estão as riquezas de uma pessoa. E tem muita gente que perde muito tempo falando mal dos outros, ao invés de preocupar-se em remendar os seus próprios erros, que é o que o livro quer dizer, que é o que o item aqui de São Luís está nos alegando, que a gente tem que se preocupar conosco, com a nossa condição moral. Agora, há casos e casos, como o próprio texto diz, né? Que no caso é preferível o interesse da maioria ao interesse de um só. Ainda mais o interesse de um só, um interesse hediondo, horrível, medonho e que vai prejudicar muita gente. Acho que os senhores estão entendendo o que eu quero dizer, mas a postura nossa é sempre de paz, de harmonia, de botar a cabeça no lugar, não se revoltar. Eu citei o futebol aqui como um exemplo até de reação das pessoas, né? Um agindo, todos se imobilizam. Tem pessoas que brigam umas com as outras por causa de torcer por um time ou para outro. Gente, a brincadeira é válida, eles recebem os salários deles, um vai ganhar, ou vão empatar, um vai perder. Isso faz parte daquele encontro. Não deve ser jamais entendido isso como uma disputa, um desafio, nem superioridade por escolhas, entendem? A mesma coisa se nos referimos à política. Estamos todos no mesmo planeta, na mesma situação, no mesmo país, torcendo para que tudo melhore. Nós não temos que nos desentender com os outros por causa disso, nem menosprezar os outros por suas escolhas, né? Aí já cai nessa questão aqui que nós estamos nos referindo,
Então a gente tem que ter respeito pela opinião alheia, porque todo mundo tem o direito de achar o contrário da gente. É um direito dele. E nosso não é provar para aquela pessoa que ela está errada, e sim respeitar a opinião dela, como gostaríamos que ela respeitasse a nossa. Olha, eu penso assim, tu pensa assim, que bacana. Alguma coisa em comum aqui, não tem nada em comum. Pô, a gente vai ter que achar algum ponto, então, aqui em comum, para a gente dar seguimento junto, né? Vamos repensar, vamos ver, procurar outras pessoas para poder aumentar esses nossos pensamentos. Sempre a diplomacia, sempre a postura elegante. Eu tinha um chefe, né? E Socal. E ele falava uma frase para nós lá nessa equipe, era sempre: mantenha calma e elegância. Ele era uma pessoa assim elegante por natureza, sabe? Uma pessoa bacana assim de conversar, de conviver. E sempre que nós íamos falar qualquer coisa ou atuar em qualquer área, ele dizia: só calma e elegância, calma e elegância. Isso a gente acaba levando para a vida, né? Calma e elegância em qualquer aspecto, em qualquer assunto. É claro que muitas vezes a gente fica numa situação muito delicada, muito comprometedora, sabe? Mas a gente tem que manter a calma e a elegância. Porque se tu perder a calma, você vai acabar perdendo a boa vontade. E quando você perde a boa vontade, nenhuma alternativa vai ser salutar disso. Nós temos que ter boa vontade. O reflexo da boa vontade é uma solução saudável para todos. Mas ter boa vontade. E não podemos nunca esquecer do desânimo, né? O desânimo acaba com qualquer reação. Então, por isso que eu disse, tem pessoas que se concentram, são exemplos, como eu citei lá no caso do futebol, que eles fazem o melhor deles e todo mundo quer fazer o melhor também. Assim como tem gente que oferece um exemplo de desânimo e contagia. Tem que ser entendido que o desânimo corrói qualquer impulso de reação. E uma das regras bem claras do Espiritismo é a reação. É a nossa postura diante de algo. Nós somos dotados de uma força gigantesca de reação. E que às vezes nós acabamos fechando essa porta com o nome de desânimo. Estou desanimado para fazer isso, não tenho vontade de fazer aquilo, e no fim a gente acaba perdendo por nós mesmos, nós nos prejudicamos. Então, quando a gente sentir uma pontadinha de desânimo, vamos lembrar que esse desânimo está corroendo o impulso de reação. Quem falava isso era o Bezerra de Menezes, tá? Eu estou aqui colando uma frase dele. Então, com isso eu encerro o meu comentário sobre essa questão. Vamos agora, então, à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve
a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que tenhamos uma semana de luz. Eu volto aqui à narrativa do que nós comentamos antes, para que todo mundo entenda que nós não devemos enfrentar as pessoas, porque nós estamos num processo de aprendizagem que requer de nós a compreensão, o perdão, né? Porque quem não consegue perdoar alguém, quem não consegue se conciliar com alguém, vai passar por uma experiência chamada arrependimento. E esse arrependimento pode tanto se dar aqui na nossa orbe, como pode se dar, né, em um plano espiritual, na qual a gente venha ficar preso pela falta de perdão ou pela falta de conciliação. Isso é uma coisa muito importante na nossa vida. Saber perdoar, saber entender, saber respeitar, né? Porque por mais que a gente possa dizer que a nossa vida é um calvário, né? Calvário levando aquela conotação lá com a Gólgota, né? Onde Jesus, a colina onde Jesus ficava, foi crucificado, é usado como sinônimo de sofrimento, né? Nosso calvário. Mas ele é teu calvário. Agradeça a Deus por isso. Fique com o teu calvário, com o teu sofrimento e trabalhe em cima dele. Agradeça por ele. E simplesmente transforme ele na tua redenção. Então não fique falando dos outros. Não fique falando mal dos outros. Não fique comprando briga com os outros. Não fique querendo resolver a questão dos outros quando não é a tua competência. Para isso, numa sociedade, existem os órgãos competentes. Não dá certo quando a gente quer fazer as coisas por conta, a gente acaba sempre se dando mal. Acaba ou cometendo um crime ou sofrendo, né, uma fatalidade. Então, mantenha a calma, a elegância. Se um programa X te faz mal, olha, eu não consigo ver jornal que me deixa enraivecido, furioso, não assista. Vai ler um livro, sabe? Se desvincule dos problemas, porque nós não devemos nos absorver pelos problemas de maneira que afete o nosso organismo. Nós temos que ter uma consciência. Se não tem condições, se nos afeta, nos afastemos disso e passamos a cultuar coisas que nos façam bem. Uma conversa com amigos, sem discussão, sem embates políticos, sem uma estrutura significativa de convicção disso ou daquilo, sem querer desmerecer o outro ou humilhá-lo por escolhas. Não é nossa alçada. E se um dia a gente quiser fazer alguma coisa, que sejamos o exemplo. A mudança tem que vir da gente. E daí sim, trazer para os outros uma fonte de inspiração. Isso agrada ao plano espiritual, né, daqueles que nos acompanham, os mentores, todos os outros espíritos familiares que torcem por nós. Nos agrada muito quando a gente é um exemplo de bondade, de justiça. Modifiquemos os nossos atos e não vamos ficar cobrando os outros para que eles façam isso. Que a gente modifique, que o nosso exemplo resplandeça. E que os senhores tenham uma excelente semana iluminada, com muita luz, com muita paz, com muito amor. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até semana que vem.
de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. Deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br